Olá, sejam bem-vindos aos Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves e hoje nós vamos conversar sobre o poder da economia colaborativa. Nossa convidada de hoje é a Catleia Guedes, gestora de economia criativa do Sebrae Ceará. Tudo bom, Catleia? Seja bem-vinda aos Cenários. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos começar. Catleia, nossa primeira pergunta é: quais são os princípios fundamentais por trás desse modelo de negócio e de que forma a economia do compartilhamento está afetando o modo como as pessoas consomem bens e serviços? A economia de compartilhamento, né, está transformando a maneira como as pessoas consomem os bens e serviços, né, promovendo um modelo mais colaborativo, eficiente e sustentável. Então, ela oferece benefícios desde econômicos, sociais, ambientais, mas também apresenta alguns desafios que vão ser abordados à medida que ela continua a crescer, né? Então, eu diria que alguns dos princípios, né? É a questão do acesso à propriedade, né? A economia de compartilhamento, ela vem promovendo a ideia de que as pessoas não precisam necessariamente ter para aproveitar as coisas, né? Então, em vez de comprar um bem, como um carro, uma casa de praia, né? Ou até um equipamento como, sei lá, uma furadeira, as pessoas podem começar a acessar esses recursos, né? Por meio de um aluguel, por meio de um compartilhamento, ou até um empréstimo mesmo, né? E isso promove o quê? Um uso mais eficiente dos recursos, redução de desperdício, empoderamento individual, né, e monetização, assim, dos ativos subutilizados, ou seja, eu tenho um carro que fica parado o dia todo na garagem, né, e ele pode ser utilizado ao alugar ou a disponibilizar para uma plataforma de compartilhamento, né, então isso permite, inclusive, geração de renda para aquelas pessoas, né, que estão sem emprego, então ela consegue otimizar, né, a questão dos recursos. Promove uma maior convivência e flexibilidade, né? Ou seja, à medida que você vai compartilhando, você vai fazendo novos contatos, né? Construção de comunidades, inclusive o compartilhamento faz com que novas comunidades locais e globais sejam formadas, as pessoas se conectam com outras por meio de plataformas, aplicativos, né? Onde você compartilha os seus interesses e recursos. Traz a questão da inovação e empreendedorismo, né? Muitas pessoas, como eu disse, né? As startups que estão surgindo, novas oportunidades de negócio, que exploram novas maneiras de estar compartilhando os recursos. Traz impacto nos setores tradicionais, aqueles setores tradicionais, né? Hotéis, táxis, né? A gente vem acompanhando toda essa transformação que vem através da economia colaborativa, que vem sendo cada vez mais, né? Ficando cada vez mais forte. A questão da sustentabilidade também, né? Então, tem todo o impacto na sustentabilidade que incentiva o uso mais eficiente dos recursos, né? Mas também traz alguns desafios que a gente vai estar conversando, né? Mas, enfim, alguns desafios regulatórios e éticos com a nova economia, traz também esses novos desafios. Exatamente. E recentemente foi publicado um estudo, né, pela PwC, que estipula que a economia colaborativa já movimenta cerca de 15 bilhões de dólares anualmente, podendo chegar a 335 bilhões de dólares até 2025. Então, com base nesses dados, você poderia compartilhar com a gente alguns insights sobre como esse setor está contribuindo para a economia e a empregabilidade no Brasil? Bom, é indiscutível, né, o crescimento econômico que vem a partir da economia colaborativa, né? Quando ela vem bem regulamentada, incentivada, ela está impulsionando o nosso crescimento econômico, né? Os próprios dados apontam aí. A questão da geração de empregos, né? Ela cria oportunidades de emprego, seja nos setores de transporte, hospitalidade, né? As pessoas que hoje são anfitriãs do Airbnb, serviços, né? Através das plataformas que existem de freelancers, e outras, né? As oportunidades podem ser particularmente valiosas em uma economia onde o desemprego é uma preocupação, né? Para os pequenos negócios é uma oportunidade também, né? Onde a economia colaborativa permite que as pessoas atuem como empreendedores
independentes, né, oferecendo seus serviços e recursos, né? Isso pode ser um importante catalisador para o crescimento das pequenos negócios e startups aqui no Brasil. A questão da mobilidade urbana, né? Ou seja, quando a gente deixa de, quando a gente compartilha o mesmo carro, a gente diminui o trânsito na cidade, a gente consegue estacionar melhor ou nem precisar estacionar, né? Então, a gente melhora a mobilidade urbana. O turismo e a hospitalidade, né? Através das plataformas que a gente tem hoje, como o Airbnb, a gente tem o potencial de estar impulsionando o turismo nas cidades, né? Aqui no Ceará, em todo o Brasil. Então, você consegue ir para uma cidade alugando lá ou um quarto ou uma casa de praia, você não fica à mercê só dos hotéis, né? Então, hoje o viajante ele tem acesso a uma variedade de opções de acomodação, né? E gera renda para os anfitriões lá locais. E, como eu disse antes, a questão da utilização mais eficiente dos recursos naturais, né? Hoje o Brasil é muito rico, né? Nos recursos naturais. E aí a gente, através da economia colaborativa, a gente consegue incentivar o compartilhamento desses recursos, né? Que podem ajudar, inclusive, a reduzir a poluição e o consumo de energia. A regulamentação é uma questão importante na economia de compartilhamento, como em qualquer outro setor, né, da economia. Então, como você vê a situação regulatória no Brasil e quais são os principais desafios e oportunidades nesse contexto? Essa questão dos desafios regulatórios, eles é um desafio nos outros países e aqui no Brasil também não é diferente, né? As regulamentações e as leis podem variar de um estado para outro, de uma cidade para outro, e isso dificulta muito a questão da regulamentação, né? Até para gerar e garantir um crescimento equilibrado, né, e justo do setor. Então, apesar de oferecer oportunidades, né, para o crescimento da economia, para a empregabilidade, esses benefícios devem ser equilibrados, né, com a necessidade de garantir a segurança dos consumidores, a justiça, né, e a conformidade com as leis locais. Ou seja, hoje, um hotel que tem que pagar todos os impostos, pagar funcionário, né, ele está concorrendo com o Airbnb que não paga nenhum imposto. O cara está lá na casa dele, né? Tem um quarto disponível, ou tem uma casa de praia que fica desocupada no fim de semana, e aí ele pode começar a alugar. Então, tem todas essas questões que é um desafio hoje para regulamentar a atividade, né? Então, é muito importante que as autoridades, as empresas e as comunidades estejam atentas para essas mudanças, né? Então, eu diria que a gente tem alguns desafios. A própria concorrência, que é desigual, né? Com as empresas hoje formalizadas que pagam impostos, pagam funcionários, tem uma série de obrigações, né? Então, quem está através, assim como os táxis, né, que também tinham que pagar a questão da vaga, pela vaga em si, e o Uber chegou no mercado sem pagar nada, né? Então, essa questão da concorrência que é desigual. A questão da proteção ao consumidor e segurança também, né? A gente já viu alguns casos de ao compartilhar você pegar um Uber, ter casos de assalto, ter casos de sequestro, né? De vez em quando a gente ouve essas notícias. Então, é um desafio essa questão da proteção ao consumidor e segurança dos usuários. E a questão dos impostos e a tributação, né? Que realmente como é que isso vai ser feito? Né? Esse é um desafio que é bem importante. Mas também traz oportunidades, né? Questão da proteção dos direitos aos trabalhadores, né? Então, a regulamentação, ela pode ser uma oportunidade de estabelecer exatamente os direitos e as proteções para os trabalhadores envolvidos, né, nessa economia de compartilhamento, garantindo também que eles tenham acesso a benefícios e condições adequadas. De vez em quando a gente ouve também o pessoal do Uber, né, reclamando. Você pega um motorista, ele reclama que o Uber paga um valor para ele, mas a gente paga um valor bem mais elevado pela corrida, né? Então, essa questão da regulamentação pode, inclusive, né, beneficiar hoje os direitos trabalhistas do pessoal que está trabalhando lá na ponta, né? A questão da equidade e inclusão, então, os benefícios da economia de compartilhamento para que eles estejam acessíveis a todos, né, independente da origem social ou econômica, né? Então, se uma regulamentação ela é bem projetada, né, ela pode promover essa questão da equidade e inclusão, e também a questão da colaboração entre as partes interessadas, né? A regulamentação, se ela é feita de forma eficaz, ela vai envolver a colaboração das empresas de economia,
os governos, trabalhadores e outras partes interessadas, né? Então, é bem importante que essa questão da regulamentação, né? Inclusive aqui no Brasil, é dinâmica, né? E está evoluindo à medida que o setor está se expandindo, né? As autoridades é que precisam equilibrar a promoção, né, da inovação em si com a proteção de interesse dos consumidores, né, e dos trabalhadores. Então, a capacidade de se adaptar às regulamentações, sei lá, à medida que as tecnologias evoluem, é fundamental para o sucesso a longo prazo da economia de compartilhamento aqui no Brasil. Um estudo promovido pela AI Business School aponta o Brasil como líder da América Latina em iniciativas de economia colaborativa. Então, que fatores você acredita que estão impulsionando esse crescimento e quais setores específicos têm se destacado no mercado aqui no Brasil? Alguns fatores, né, que a gente atribui essa questão do impulsionamento do crescimento aqui do Brasil. A necessidade econômica, né, o Brasil tem diversos desafios econômicos, né, desemprego, desigualdade de renda, e a economia colaborativa, ela oferece exatamente essa oportunidade de geração de renda adicional, tanto para profissionais autônomos, né, quanto para pessoas com que estão sendo utilizados, ela pode, a partir de então, começar a gerar renda, né? Acesso à tecnologia, né? O Brasil, hoje, a gente tem uma população significativa de usuários com o smartphone, hoje todo mundo tem o seu smartphone, com acesso à internet, e isso cria um ambiente propício, né, à adoção das plataformas de economia colaborativa. Diria que a diversidade geográfica e cultural que o Brasil tem, né? Nós somos muito ricos na questão cultural. Então, suas diferentes regiões e cidades, né? A gente oferece oportunidades para uma variedade de negócios da economia colaborativa, desde o transporte compartilhado até o compartilhamento de casa de praias, né? Enfim, isso é um fator também que ajuda no nosso impulsionamento. A aceitação cultural, né? Nós somos um país acolhedor, né? A gente é caracterizado pela hospitalidade, pelo compartilhamento, e isso facilita a adoção dessas práticas da economia colaborativa, né? O brasileiro, ele é conhecido como um povo acolhedor, então isso também facilita. Além dos incentivos governamentais, né? Em alguns casos, em algumas cidades, o governo está incentivando a economia colaborativa como forma mesmo para incentivar o turismo, melhorar a mobilidade urbana, aumentar a geração de renda, né? E acho que é isso. Agora, sim, claro que e você me perguntou também dos setores, né, que estão se destacando mais. Aí a gente vai pela nossa vivência mesmo, no dia a dia. Você vê, transporte compartilhado, né? Hoje a gente tem várias plataformas como Uber, 99, hospedagem compartilhada. Então, as plataformas Airbnb, Booking.com, né? Permite que a gente alugue casas, quartos, enfim. Trabalho de freelancer e terceirização, né? No caso, existem plataformas hoje como a 99 Freelas e a Orkana que permitem que os profissionais independentes vão lá e ofereçam seus serviços a empresas e indivíduos, né? Você vai lá e está precisando de um serviço, você entra nessa plataforma e pode estar contratando direto, né? Aluguel de roupa e objetos, né? Esse é até mais antigo, assim, mas tem hoje, inclusive, um crescimento do setor por conta de plataformas, então, que permitem que as pessoas aluguem roupas, equipamentos esportivos, né? Pessoal que joga beach tênis, né? Você pode estar alugando tanto o aluguel como objetos para estar utilizando no seu dia a dia, ao invés de comprá-los, né? Compartilhamento de habilidades e serviços locais. Então, tem plataformas hoje que fazem, você consegue contratar serviços domésticos, né? Sei lá, um eletricista, um encanador, alguém para instalar o seu ar-condicionado. Então, tem muitas dessas plataformas também. Tem uma que é a questão da agricultura colaborativa também. Então, é uma agricultura compartilhada que está se expandindo, permitindo que os consumidores comprem diretamente dos agricultores locais. A gente aqui no Sebrae até tem um que é o Fio Chão Maciço, lá de Baturité, que foi criado durante a pandemia. O pessoal lá, os produtores rurais, criaram, com a ajuda do Sebrae, uma plataforma. E hoje, quem quer comprar direto lá os produtos do Maciço de Baturité, você consegue comprar através dessa plataforma, né? Energia compartilhada, outro
outro setor, né, que é bem forte. Então, as cooperativas de energia solar estão emergindo, estão surgindo para compartilhar uma energia, inclusive, mais sustentável, né? Então, você vê realmente que é uma variedade de setores e que a economia criativa está ganhando realmente força aqui no Brasil, né? No entanto, assim, temos, mais uma vez, voltar na questão da regulamentação, que a gente precisa estar bem atentos, né? Porque é um desafio que está posto. Cleia, fala para a gente quais iniciativas e práticas sustentáveis as empresas estão adotando e como isso afeta a sua competitividade. Né? Assim, é cada vez mais as empresas estão reconhecendo a importância da sustentabilidade e incorporando mesmo práticas ambientalmente, né, amigáveis em suas operações. Então, eu destacaria aqui algumas iniciativas, né? A questão da eficiência energética, né? A redução do consumo de energia por meio de novas tecnologias, implementação de práticas mesmo que minimizem o desperdício. O uso de energias renováveis, né? Está cada vez mais forte essa questão do uso de energia limpa, como a solar, a eólica, né? Para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, né? A gestão responsável dos resíduos, ou seja, né, a implementação de práticas de reciclagem, a gente vê cada vez mais cooperativas nessa área de reutilização e redução de resíduos, contribuindo para uma diminuição também do impacto ambiental. As empresas estão atentas também a uma cadeia de fornecimento sustentável, ou seja, a seleção do meu fornecedor, quem está fornecendo para mim, né? Eles estão comprometidos também com as práticas éticas sustentáveis, né? Então, toda a rede deve estar integrada. A inovação ecológica, né, que seria o desenvolvimento mesmo de produtos ou serviços com menor impacto ambiental, utilizando materiais sustentáveis, e processos de produções mais limpos, né, que tenham menos impacto no meio ambiente. E a questão da transparência e relatórios sustentáveis, né? Ao ter o compartilhamento das informações, permitindo que os consumidores façam escolhas informadas, né? E incentivem as empresas responsáveis. Então, assim, claro que as empresas se tornam mais competitivas, né? À medida que elas adotam práticas sustentáveis. Os consumidores estão cada vez mais conscientes e preferem apoiar as empresas que demonstram compromisso com a responsabilidade ambiental, né? A gente, enquanto consumidor, está atento também para esse lado da sustentabilidade. E aí, hoje, inclusive, as pessoas falam da ESG, né? Que aí já vem mais os critérios ambientais, sociais e de governança, que podem direcionar essa questão, proporcionar mais valor para as empresas. Então, eu diria que adotar práticas sustentáveis não apenas vai contribuir para um ambiente mais saudável, mas também fortalece a posição da empresa, né, no mercado. Vai além, né, de uma prática sustentável. Assim, ela, com certeza, ela tem um retorno e se torna mais competitiva. Catleia, em comparação com outros países, como que o Brasil se posiciona no cenário global da economia de compartilhamento e quais são as lições que podemos aprender com essas experiências internacionais? Bom, a gente até já toquei aqui em alguns pontos, né? O Brasil está gradualmente se inserindo nesse cenário global, né, de economia de compartilhamento, mas a gente tem desafios e oportunidades, né, próprias. Eu traria dois desafios aqui no Brasil. A questão da infraestrutura, né, e acesso mesmo a algumas regiões do Brasil e aqui do Ceará mesmo, né, essa dificuldade com relação à infraestrutura, à disponibilidade de uma internet, né? Uma internet que seja estável, né? Que não apresente instabilidade, e infraestrutura mesmo, né? Que pode estar limitando naquelas áreas que são menos desenvolvidas. E a questão da regulamentação e tributação mesmo, né? Esse é um desafio, né, do Brasil aqui, até porque muda de cidade para cidade, muda de estado para estado, essa questão das leis, né? Então, da regulamentação. Então, eu diria que realmente esses são desafios para a economia de compartilhamento aqui no Brasil. Mas também traz oportunidades, né? Como a gente citou. A questão da inclusão social, né? A economia de compartilhamento, ela tem esse potencial de criar novas oportunidades de emprego, de renda, e especialmente para aquela população em maior vulnerabilidade, né? Traz também a questão de crescimento em setores específicos, né? Setores de transporte,
compartilhados, setores de hospedagem, né, têm experimentado realmente um crescimento aqui no Brasil, à medida que as pessoas adotam esses serviços compartilhados, né? E aí, o que é que a gente pode aprender, que você também me perguntou, com relação às experiências internacionais, né? É a questão da adaptação à cultura local. Essas empresas, quando elas vêm de fora, elas fazem adaptação de serviço, elas são melhor sucedidas à medida que elas adaptam as suas estratégias às peculiaridades do local onde ela está se inserindo, né? E às necessidades daquele mercado, até porque de um país para outro, essa questão da necessidade pode estar variando, então é importante que as empresas se atentem para isso. A questão da inovação e flexibilidade também, né? A gente verifica que essa capacidade de inovar e de se adaptar rapidamente, né? A questão das mudanças às condições do mercado, ela é crucial, né? A economia de compartilhamento, as empresas, elas devem ser flexíveis o suficiente, assim, para ajustar suas operações se for necessário, né? O caso da pandemia, que foi necessário uma série de adequações, né, e modificações na operação desses serviços e de todos os outros, né? E diria a questão da ênfase na confiança e segurança, né? É essencial construir a confiança entre os usuários, né? As empresas que estão investindo nessa questão, medidas para aumentar a segurança e transparência, tendem também a ganhar a confiança do público, né? Eu diria que o Brasil, assim, ele está progredindo na economia de compartilhamento, né? Mas enfrenta alguns desafios. Então, lições que a gente verifica em outros países, eles destacam o quê? A importância da adaptação local, a colaboração com os reguladores e a ênfase realmente na confiança para o sucesso desse setor. E, Catleia, fala para a gente também quais são as oportunidades futuras e os desafios que o Brasil enfrenta na expansão e consolidação da economia de compartilhamento aqui, né? Especialmente à luz das tendências globais e das mudanças no cenário econômico que a gente está vendo ultimamente. Tem uma série de oportunidades, né? A questão da inovação tecnológica mesmo, né? Com o avanço da tecnologia, há oportunidades para a introdução de novas plataformas, modelos de negócio, né? Setores como a mobilidade elétrica, hoje tem os carros elétricos que estão aí à disposição, que você vai lá, utiliza ali, depois devolve. Inteligência artificial é um mundo, né? Que se a gente fosse falar aqui, dá um podcast desse inteiro só sobre inteligência artificial, né? De como ela pode estar sendo utilizada pelos pequenos negócios. E a questão da automação também, ela pode também estar impulsionando a questão da inovação. Outra oportunidade é a questão da inclusão financeira, né? A economia de compartilhamento, ela desempenha um papel importante na inclusão financeira, porque ela proporciona, né, como a gente estava falando, oportunidades de emprego e empreendedorismo para grupos que antes eram marginalizados, né, que estavam à margem, que não conseguiam emprego. Então, hoje as pessoas conseguem empreender, né, e estar ali à frente do seu negócio, né, seja ofertando o seu serviço numa plataforma, ou ofertando colocando, alugando seu carro, né? Ou dirigindo mesmo um Uber, outra plataforma, alugando um quarto na sua casa que você tem desocupada, enfim. Então, essa questão da inclusão financeira é bem importante. A questão da sustentabilidade, que a gente também já tocou aqui. Então, é importante para o futuro, né? Assim, para os desafios que a gente tem. Então, o Brasil tem vastos recursos naturais, né? E a conscientização ambiental está crescendo, né? Principalmente no governo atual, é uma bandeira que é levantada, né? Com relação a essa questão da conscientização e importância da preservação ambiental. Então, empresas que se destacam nessa questão da promoção da sustentabilidade podem vir a encontrar oportunidades também de crescimento, né? Colocaria também a questão da colaboração setorial, né? Então, ou seja, empresas que fazem parcerias com diferentes setores para impulsionar mesmo o crescimento, né? Por exemplo, sei lá, uma empresa com serviço de transporte compartilhado faz uma parceria com aquela que oferta soluções em tecnologia financeira, né? Então, a partir daí, os clientes são compartilhados e eles conseguem ofertar os dois serviços, né? E como desafio, eu traria, além da questão da regulamentação, da infraestrutura, a questão das desigualdades sociais, né? A economia de compartilhamento,
ela pode vir a agravar as desigualdades sociais se ela não for gerenciada, né, adequadamente. Então, garantir que as oportunidades estejam disponíveis para todas as camadas da sociedade é crucial, né? E a questão da segurança e privacidade. Então, essas questões relacionadas, né, à proteção de dados, à privacidade das pessoas, né, pode vir a afetar também a confiança do público. Então, as empresas elas precisam investir em medidas para proteger a segurança e a privacidade dos usuários, né? Então, à medida que o cenário econômico vai modificando, vão tendo as alterações, as tendências vão evoluindo, e a capacidade do nosso país e aqui do Ceará de abraçar, tem que estar aberto para a inovação, a superar essa questão dos desafios, a promover a inclusão, né, de tanto pessoas como de novas técnicas. Isso tudo vai fazer com que a nossa trajetória na economia de compartilhamento, né, seja de sucesso. A colaboração também entre os setores privado, governo, sociedade civil, vai ser crucial, né? Eu diria que é crucial para enfrentar esses desafios e aproveitar as oportunidades que são emergentes. Muito bem. E agora, para a gente encerrar esse cenário sobre economia de compartilhamento, eu gostaria de convidar a Catleia para fazer suas considerações finais. Catleia, fica à vontade, a palavra é sua. Bom, diante de tudo que a gente conversou, é indiscutível como a transformação, né, como é significativa a transformação que a economia colaborativa está trazendo no nosso cenário, né? E aqui no Brasil e aqui no Ceará não é diferente, né? Então, as oportunidades são vastas, né? Desde a promoção da inovação, inclusão financeira, mas, assim, a gente também tem que ficar atento aos desafios, né? Da questão da regulamentação, garantia dos direitos, é bem importante e a gente não pode, tem que ficar atento, né? Inclusive com relação a essa questão da igualdade social, igualdade econômica, para que a gente não exacerbe mais essa questão das desigualdades, né? Então, eu traria de destaque essa questão da colaboração entre os setores, né, que é bastante importante, tá atento à inovação, uma abordagem ali equilibrada, né, com relação às oportunidades, e assim, a gente está diante de um futuro onde o compartilhamento não é apenas uma prática econômica, mas é uma nova forma de viver mesmo na sociedade, que impulsiona tanto como a sustentabilidade, a inclusão e a eficiência dos recursos. Eu acho que é isso. Perfeito. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradeço aqui a participação da Catleia Guedes, nossa convidada de hoje, e também na sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.